Boa noite, na presença do Espírito Santo de Deus. Minha amada família de oração, juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder. Vencedores e vencedoras, como vai você? Como foi o seu dia? Espero que o seu dia tenha sido maravilhoso na presença de Deus. Vamos agradecer a Deus por mais um dia, vamos louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que ainda hás de fazer em nossas vidas. Nesse momento, com o coração repleto de fé, com a certeza da salvação, com a certeza da vitória, oremos ao Senhor. Boa noite, Espírito Santo da verdade. Nós te amamos com todas as nossas forças. Reconhecemos a tua grandeza, o teu poder. Gratidão, Pai, a palavra dos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito. Muito obrigado pela força que o Senhor tem nos dado, porque sabemos que toda a força que existe em nós não vem de nós, vem do Senhor. Sabemos que toda bondade vem do Senhor, que toda excelência vem do Senhor, que tudo é para ti, como está escrito na tua palavra, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então nós te glorificamos, Senhor Jesus, por todas as coisas que o Senhor tem feito e por tudo que ainda hás de fazer. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo dia que se chama hoje. Nós consagramos a nossa noite para o Senhor e te pedimos uma noite de paz, uma noite de vitória, uma noite a qual a tua bênção vai estar mais uma vez em nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos, te pedimos e pela fé te agradecemos por tudo. Assim seja. Amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Eu pedi a Deus uma palavra, olha só a palavra que Deus me deu. A palavra está em Mateus capítulo 6, verso de número 33. Palavras de Jesus, ele diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus por esta palavra rica e poderosa. Quando nós lemos Mateus capítulo 6, Jesus ele começa a descrever tudo aquilo que o ser humano precisa. Ele começa a falar sobre as necessidades humanas. E em parte desse capítulo 6, ele diz assim: observem as aves do céu. Olha só, o Senhor Deus as alimenta. Observe os lírios do campo, o Senhor os veste. Se o Senhor dá mantimento às aves do céu, e o Senhor dá vestimenta para os lírios do campo, o Senhor fará na sua vida também. E Jesus começa ali a explicar sobre a necessidade de não termos o nosso coração ansiosos para os acontecimentos que são futuros, mas que o nosso coração esteja no presente. Porque pensar demais naquilo que vai acontecer, isso suga as nossas energias. Pensar demais naquilo que passou também suga as nossas energias. Eu chamo isso de sugadores de energias. Eu vou citar aqui o nome de alguns sugadores de energias. Número 1, pensar demais no futuro, sugador de energia. Perceba que quando nós ficamos preocupados demais com aquilo que vai acontecer, observe como nós ficamos cansados mentalmente.
Quando pensamos demais naquilo que passou, da mesma forma, aconteceu aquilo, aquilo outro, isso vai sugando, drenando as nossas forças e as nossas energias. A nossa primeira guerra, a nossa primeira batalha começa aqui, ó, em nossa mente, em nosso cérebro, em nossos pensamentos. É a nossa primeira guerra, nossa primeira batalha. E deixa eu falar algo para você importante. Quando nós vencemos a guerra dos nossos pensamentos, nós vencemos todas as outras guerras. Quando nós conseguimos controlar os nossos pensamentos, nós controlamos tudo. Tudo ao nosso redor é controlado porque nós controlamos os nossos pensamentos. Mas entenda bem o que eu preciso te falar. Sugadores de energia. Se preocupar muito com aquilo que os outros falam, isso suga também a energia. Volta e meia, a gente cai nessa armadilha, não é verdade? De se preocupar com o que fulano disse, se preocupar com o que fulano pensou. Isso é uma armadilha emocional, que se nós não estivermos vigiando e atentos, nós podemos cair nesta armadilha. Isso é um sugador de energia. Nossa, eu poderia aqui trazer uma lista enorme de coisas que suga e drena as nossas energias espirituais, e isso até às vezes diminui a fé. Mas eu venho aqui para dizer uma palavra de esperança para você. Tudo aquilo que tenta sugar a sua energia, sugar as nossas energias, Deus está colocando para bem longe. Deus está blindando os nossos pensamentos, blindando os nossos corações, para que nós possamos viver o hoje, viver o agora, e a nossa fé possa estar cada dia mais e mais fortalecida na verdade. Tudo isso que eu estou falando faz parte de Mateus capítulo 6, verso 33, o versículo que, ora, acabamos de ler. E Mateus 6,33 é a receita, preste bem atenção. Mateus 6,33 é a receita para viver uma vida bem-aventurada, uma vida feliz, uma vida onde tudo vai dar certo. Se eu chegar para você agora e dizer assim, ei, faz um bolo de morango, e eu pego uma receita, você vai entender o que Deus quer falar com você através dessa parábola. Eu peço para você fazer um bolo de morango. E eu pego uma receita de forma bem detalhada. Nessa receita está todos os ingredientes e a medida de cada ingrediente. E vamos supor nessa simbologia aqui que você tem noção de cozinha. Você tem noção de fazer e preparar um bolo. E eu sei que tem muita gente aqui que sabe preparar um bolo, né? Agora preste bem atenção. Eu passo a receita de um bolo de morango e passo para você todos os ingredientes para você fazer esse bolo. E você segue à risca. Você segue de forma detalhada, de forma precisa, de forma cirúrgica essa lista de todos os ingredientes. As chances de dar errado é muito pequeno. Muito pequena as chances de dar errado. Porque se você tem uma certa experiência em fazer bolo e você segue detalhadamente todos os passos a passos de fazer aquele bolo e você tem na mão todos os ingredientes para fazer aquele bolo, você vai conseguir fazer aquele bolo. Por que você vai conseguir fazer aquele bolo? Porque você está seguindo a receita. Quando eu sigo a receita, eu faço o bolo. A vida é a mesma coisa. A vida é a mesma coisa. Deus nos deu uma receita. E essa receita se chama Bíblia. É a receita para fazer o bolo da vida. É a receita para fazer da vida mais feliz. É a receita que tem as instruções das medidas certas para que venha a dar tudo certo. E eu posso dizer que Mateus capítulo 6, verso 33,
é um dos ingredientes principais para que tudo aquilo que a gente deseja receber venha até nós. Essa é a verdade. E eu torno a ler essa receita maravilhosa. Olha só, ingrediente principal. Jesus está dizendo: buscai primeiro o reino de Deus. Ele poderia ter dito: buscai em segundo lugar o reino de Deus, mas Jesus não disse isso. Jesus não falou: busquem em terceiro lugar, busquem em quarto lugar, busquem em quinto lugar, busquem em sétimo lugar, 40º lugar o reino de Deus. Não. Ele falou: busquem primeiro o reino de Deus. Eu louvo a Deus pelas pessoas que estão aqui, porque essas pessoas que estão aqui me ouvindo agora estão buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Porque nessa noite você poderia estar assistindo uma novela, nessa noite você poderia estar assistindo um filme, nessa noite você poderia estar assistindo seja lá o que for, mas você falou: eu vou buscar a Deus em primeiro lugar. Eu vou abrir o canal aqui do Pastor Bruno Souza e vou entrar aqui na oração da noite e vou buscar a Deus em primeiro lugar. E eu louvo a Deus também pela vida de vocês, quando vocês acordam de manhã e assistem a oração da manhã, você está buscando a Deus em primeiro lugar. E não apenas isso, quando nós colocamos o reino de Deus como exclusividade em nossos corações, estamos buscando a Deus em primeiro lugar. E deixa eu te falar uma coisa, quando essa receita é seguida, existe um resultado. Quando eu sigo uma receita, à risca, quando eu sigo uma receita passo a passo, como manda o figurino, sempre eu vou ter o resultado daquilo que eu estou fazendo. Isso significa que quando eu sigo a receita espiritual que Deus me direciona por intermédio da Bíblia, isso vai me trazer um resultado de glória, um resultado de vitória, um resultado de milagre. E quando eu falo vitória, quando eu falo milagre, eu não falo só dos milagres e vitórias no nível horizontal. Eu falo no nível vertical. O que você quer dizer com isso, Pastor Bruno? Eu quero dizer o seguinte, que existem vitórias horizontais. O que são vitórias horizontais? Vitória horizontal é a sua casa própria. Vitória horizontal é a compra do seu terreno, é a compra do seu automóvel, é você ganhar mais dinheiro, é o teu salário aumentar. São as vitórias horizontais. Mas Deus tem vitórias horizontais, mas principalmente, vitórias verticais. Então existem vitórias aqui, no horizonte, mas existem vitórias que vêm de cima para baixo. As vitórias verticais, as vitórias assim, verticais, são as vitórias espirituais. É a salvação, é o nome escrito no livro da vida, é a presença do Espírito Santo dentro de nós. Essas são as vitórias verticais. Então as vitórias materiais e as vitórias espirituais. Forma até um símbolo de uma cruz, não é? Vitórias espirituais e vitórias materiais. Forma um símbolo de uma cruz. Então quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, minha amiga, meu amigo, quando nós colocamos Deus, o seu reino, a sua justiça e o que nós podemos fazer para Deus, a serviço do reino, quando colocamos isso em primeiro plano em nossas vidas, Pastor Bruno, o que é que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Olha o resultado. E todas estas coisas, que coisas são essas? São as bênçãos horizontais e as bênçãos verticais. São as bênçãos do plano espiritual e as bênçãos do plano material. Todas estas coisas vos serão acrescentadas, ou seja, o Senhor vai acrescentar, o Senhor vai lhe conceder milagres na terra, milagres no céu, vitórias na terra, vitórias no céu.
Ah, pastor, significa que eu não vou ter luta? Luta nós podemos passar, mas temos a garantia que venceremos todas as lutas que se deparar diante de nós. Quantos recebem aqui esta palavra? Digita a frase da noite, a frase da tua vitória. Diga assim, ó: o reino de Deus está em primeiro lugar. Frase grande, né? Que eu mandei vocês escreverem, né? O reino, então só fala. O reino de Deus está em primeiro lugar. Diga mais uma vez. O reino de Deus está em primeiro lugar. Se o reino de Deus está em primeiro lugar em meu coração, todas as coisas serão acrescentadas. As vitórias do céu e as vitórias da terra. Então descansa o teu coração. Você está buscando a Deus em primeiro lugar. Descansa a tua alma. Você está buscando a Deus em primeiro lugar e isso trará um resultado de glória sobre a tua vida. E eu sei que você não está buscando pelo resultado, mas o resultado virá. Porque se eu sigo a receita, o resultado vem. Então se eu sigo a palavra, o resultado do milagre acontece, porque quem planta a fé colherá milagres. Oh, glória a Deus por esta palavra. Quem planta a fé vai colher milagres. Quem planta a fé, quem pega a sementinha, ó, a semente da fé, quem pega a semente da fé e planta na terra da esperança, vai colher os frutos dos milagres de Deus na sua vida. E a boa notícia, sabe qual é? Que esses frutos já começou a brotar, porque essa semente já virou uma árvore e os frutos do milagre já começou na tua vida. Amém? Toma posse desta palavra, vamos orar. Vamos conversar com Jesus nesse momento, amém? Com o coração cheio de fé e de esperança e certeza e convicção, oremos a Deus. Pai, Tu és bom, eterno e justo. A Tua bondade é para sempre. O Teu amor é infalível. A Tua graça nos constrange. O Teu poder nos levanta. A Tua justiça nos direciona. Nós Te amamos, Pai, com todas as nossas forças. Reconhecemos a Tua grandeza e reconhecemos o quão pequeno nós somos. E o quanto nós precisamos do Senhor. Nos ajuda no trajeto da vida, nos ajuda nessa caminhada, Pai, na caminhada da vida. Nós precisamos do Teu apoio. Nós precisamos que o Senhor nos ajude. Eu quero apresentar, Pai, a todos aqueles que precisam dessa ajuda, a todos aqueles que precisam dessa força que vem do alto, dessa força que vem de Ti. Ajuda o Teu povo, Pai, a conquistar não só as conquistas materiais, mas principalmente as conquistas espirituais. Que as bênçãos horizontais e que as bênçãos verticais, que as bênçãos da terra e que as bênçãos dos céus venham se confirmar em nossas vidas e nossos corações, para que uma vez mais nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero apresentar, Senhor Deus, a todos os corações que aqui estão, aqueles que precisam de uma mudança de vida, aqueles que precisam de um novo começo, de uma nova história. Que o Senhor nos ajude a viver essa nova história, esse novo começo. Eu quero apresentar aqueles que estão doentes e enfermos. Tu és o médico dos médicos, traz a cura. Eu quero apresentar aqueles que estão passando necessidades financeiras. Tu és o dono da prata e do ouro, traz a prosperidade. Eu quero apresentar aqui, Senhor, aqueles que estão passando conflitos na sua alma, no seu coração. Traz o refrigério, traz a força, traz a graça que só o Senhor pode conceder. Deus, humildemente nós suplicamos por esta vitória. A vitória que vem do alto, a vitória que vem do Teu trono sobre nós. E principalmente que a Tua presença possa nos fortalecer e estar conosco todos os dias das nossas vidas.
porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-nos faz em verdes pastos, nos guia mansamente às águas tranquilas, refrigera nossa alma. Nos guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque tu estás conosco, o teu bordão e o teu cajado nos consolam. Prepara para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos, unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transbordará. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas e habitaremos para sempre na tua casa, ó Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós precisamos perdoar aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixa, Senhor, cair nas tentações, mas nos livra de todo o mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, o domínio e a força para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo poder do santo nome de Jesus. Que Deus abençoe as vossas vidas mais e mais. Até breve na nossa oração da manhã. E nunca se esqueça, você nasceu para vencer, viver todo o propósito de Deus. Um grande abraço no teu coração, te amo no amor de Cristo Jesus. Deus nos conceda uma boa noite, um bom descanso. A paz do Senhor, até breve.